Hello, hello. Hello, hello. Não, tô verificando aqui. Tá começando a chegar uma galera aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos esperar aqui um pouquinho mais. O pessoal tá chegando. Gabriel, Pedro, Jadel já entrou. Silvano. Legal. Leonardo. Nuno também já passou por aí. Como é que vocês estão? Valeu, Sil. Obrigado. Valeu, Gabriel. Galera, vou esperar aqui um pouquinho até o Jadel chegar. Obrigado, Edno e Gi. Valeu, Gui. Tô esperando aqui o Jadel aparecer. Mas eu já vou aqui adiantando um pouquinho para vocês, pessoal. A gente vai ter um bate-papo, a gente vai falar bastante coisa sobre o mundo esportivo. Bastante coisas, opiniões muito pessoais minha e do Jadel. E aí eu vou pedir que a gente vai desenrolar a conversa e vou pedir para vocês, assim, a gente vai deixar um tempinho no final, ou pelo menos uns 20 minutos aí para vocês fazerem as perguntas pra gente, até pra gente não perder a linha de raciocínio, né, que a gente vai estar conversando. Beleza? Ei, Matheus, tudo bem? É isso aí. Vamos lá, o Jadel está na área. Cadê o senhor, seu Jadel? Apareceu, seu Jadel Gregório. E daí? Como é que você está, meu querido? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Maravilha, maravilha. Bom, tô esperando aqui, vou dar um tempinho, vou fazer uma apresentaçãozinha rápida, né? Porque aquela coisa, todo mundo te conhece lá no Brasil e você já fez 200 lives, então não vou ficar falando muito. Quem que é o Jadel Gregório, né? Tá bom? Bom, pessoal, para quem não sabe, Jadel Gregório aí, campeão de atletismo pan-americano, mundial, levou, depois do jogo do pulo, foi o maior saltador de salto triplo aqui do Brasil. E a gente é amigo de infância, por coincidência, a gente saiu da mesma cidade. O Jadel não nasceu na mesma cidade que eu nasci, mas a gente cresceu na mesma cidade. E para quem não sabe, eu fui também do atletismo. Eu comecei no atletismo. Antes de fazer beisebol, fazer qualquer coisa, eu fazia atletismo, joguei basquete, e aí foi quando o beisebol apareceu na minha vida. Eu não sei se o Jadel lembra, mas nos Jogos Regionais de Lins, acho que foi o primeiro Jogos Regionais de todo mundo. Foi o Sim, seu, foi o meu, sim, foi o sim, do sim, chefe, sim, sim. foi de uma galera do atletismo. E eu me lembro que nesses Jogos Regionais eu fiz dardo e fiz arremesso de peso, mas é aquela coisa, né? Não era para ser do atletismo. Não era para ser do atletismo. É, E aqui para uma galera aqui, eu vou só falar rapidinho, Jadel, para quem não sabe, eu sou o Adriano, ex-jogador de beisebol, hoje mais ativo na área de gestão, trabalhando muito com a gestão esportiva, trabalhando muito forte na questão do desenvolvimento do esporte. Faço um trabalho hoje muito ativo nos Estados Unidos, o Jadel também faz um trabalho muito ativo hoje nos Estados Unidos, e a gente gostaria de fazer um pouco do que a gente faz fora do Brasil, no Brasil. E é um dos motivos que a gente chegou até esse bate-papo, a gente decidiu fazer essa live. Então, hoje acho que vai ser mais como um bate-papo de algumas coisas que a gente pensa, que a gente idealiza. E lógico, né? Eu vou estar aqui fazendo algumas perguntas para o Jadel, eu quero saber a opinião dele em relação a alguns assuntos. E eu vou falar, a gente vai discutir, vai ter essa conversa, e no final aí a gente vai separar uns 20 minutinhos para vocês fazerem as perguntas que vocês queiram pra gente. Beleza?
A minha primeira pergunta para o Jadel eu gostaria de saber do Jadel o que é o esporte para ele. O que é o esporte para você, Jadel? Olha, o esporte para mim, ele faz parte de 95% da minha vida. Então, o esporte para mim é tudo, né? Desde quando eu fazia o esporte, né? Hoje eu trabalho com esporte, sou professor, sou treinador e sou um amante também do esporte. Mas a minha vida toda, o esporte foi muito importante para mim. O esporte é tudo para mim. Eu fiz essa pergunta para o Jadel porque, assim, eu venho trabalhando numa linha de tentando mostrar para as pessoas o quanto o esporte ele é importante, não só pela questão de uma carreira ou questão de o cara ir lá e participar de alguma coisa ou fazer por fazer, né? Na verdade, o esporte ele tem muita coisa positiva além do desenvolvimento intelectual, trabalho em equipe, inteligência emocional, como você, liderança. E essas coisas você aprende no esporte, você aprende muito cedo isso. Você não precisa chegar na faculdade, depois que você fez a faculdade, aí você vai fazer uma pós, alguma coisa para aprender como é que funciona essas coisas. Você fazendo esporte, você já tem condições de aprender muitas coisas que vão te ajudar aí na vida profissional. Não precisa ser numa vida de atleta. E eu fiz essa pergunta para o Jadel, o que é o esporte para ele, por quê? A gente mora num país onde as pessoas elas não levam o esporte tão a sério. Quando eu falo esporte, não é só atletismo, não é só o beisebol, é o esporte em geral. É o Exatamente. esporte que as pessoas elas não levam muito a sério, não tratam o esporte como uma coisa profissional. Eu até fiz um comentário com o Jadel aqui outro dia, que a gente estava batendo um papo, que eu tenho um amigo que é jogador de basquete, e foram perguntar para ele assim qual era a profissão dele. Ô, qual que é a sua profissão? Ele falou assim, sou jogador de basquete. O cara perguntou assim, não, a sua profissão de verdade. Ou seja, esse é o nível de seriedade que as pessoas têm da gente em relação ao esporte. A gente ainda é muito denegrido, né, no Brasil. Quem faz esporte no Brasil é considerado vagabundo ou preguiçoso. Então, por isso que a gente está aqui hoje para esse bate-papo. E eu queria, aproveitando já que eu fiz toda essa explanação, eu vou falar para o Jadel como que o esporte entrou na vida dele. Eu quero que ele explique para vocês como que o esporte entrou na vida do Jadel Gregório. Como é que foi isso, Jadel? Ah, o esporte ele entrou na minha vida desde pequeno, né? Eu corro na rua desde pequeno, eu corro atrás de pipa, eu brigo atrás de bolinha de gude, eu brigo atrás das brincadeiras de carrinho de rolemã, mas na verdade o atletismo entrou na minha vida com 13 anos. O esporte, quando a gente fala esporte, ele é muito amplo, né? Sim. Então, o esporte entrou desde dos meus 6 anos, quando eu participava das brincadeiras de rua, mamãe da rua, papai balança caixão, enfim. Mas quando eu comecei a levar o atletismo como vida, como esporte de saúde, com 13 anos, depois quando eu fui para São Paulo, com 18 anos, eu levei mais a profissional. Tudo aconteceu assim Mas muito. o que eu queria que você falasse para a galera é assim, na verdade. Como que você chegou até o atletismo? Ou seja, como que o atletismo apareceu Sim, na sua vida? sim, sim. O atletismo apareceu na minha vida através de uma professora de educação física. Eu correndo na escola atrás de alguém no intervalo da educação física, no intervalo do recreio. E aí a professora viu eu correndo, o moleque mexeu comigo, eu corri atrás, e o moleque estava distante, né? Aí eu consegui chegar perto, quando eu cheguei bem perto, ela me chamou a atenção. Isso dentro de uma escola pública, aqui Uhum. lá em Marília. Né, Marília? Daí eu fui introduzido para o atletismo do SESI. O SESI na cidade Certo? tinha todo o suporte para os atletas e tinha handball, tinha natação, tinha todos os esportes no SESI.
E lá existia o atletismo. A professora falou assim: eu acho que você tem que procurar uma pessoa lá dentro do SESI que cuida, que gosta do esporte e vai seguir com essa pessoa. Eu fui para o SESI. No SESI eu fui alguns dias só para observar. Ok. Acabei gostando da prova, do salto em altura. E retornei outros dias quando eu me peguei em si, eu já estava treinando atletismo, já estava competindo em nome da escola, em nome da cidade. Ou seja, o que aconteceu contigo não foi nem um programa específico para detecção de talento, não foi nada nesse sentido que foi lá e falaram, poxa, aqui a gente tem um atleta que pode ser um campeão olímpico, que pode ser um campeão pan-americano. Não foi nada disso que aconteceu contigo, muito pelo contrário, foi meio que coisa do destino. Susto. A professora te viu, achou que você tinha um perfil, fez toda essa recomendação, te indicou lá para o pessoal. Poxa, e que bacana, porque o SESI, a gente sabe aí da instituição, os caras têm esses programas de esportes, né? E a ajuda acaba dando oportunidade para pessoas como você aí se destacar no esporte. Exato. E aí você, quando você foi para São Paulo, eu sei que você foi para um projeto, que é um projeto do governo, né? Como é que foi essa transição sua entre você sair do SESI, que era uma coisa ali ainda, você se descobrindo no meio do esporte, e aí quando você foi já para São Paulo, já era uma coisa que aí já era um sonho mesmo, que aí você estava correndo já atrás de um objetivo. Como é que foi essa transição para você? Então tudo aconteceu muito rápido, né? Quando eu comecei a treinar, aí depois já me levaram para os Jogos Abertos, Jogos Regionais por Marília, porque eu era um moleque talentoso. Quando chegou em 97, em 1995 eu parei o atletismo, fui começar a trabalhar, né? Entrei na Legião Uhum. Mirim, trabalhar para ajudar em casa. E aí em 95, 96 o Osmar voltou, falou assim: "Não, você tem que treinar, você é bom. Eu vou levar você para treinar, fazer o teste lá em São Paulo". Aí saímos eu e mais um atleta de Marília, Eduardo Adão, fomos fazer o teste em São Paulo em 97, passamos o teste e fomos morar no ginásio de Ibirapuera. Lá tem o Projeto Futuro, que é um centro esportivo mantido pelo governo do estado de São Paulo. E lá as coisas mudaram, né? Lá eu podia realmente estudar, lá eu tinha uma alimentação melhor, lá eu tinha todas as condições para poder correr atrás do meu sonho. E aí quando eu cheguei lá, eu pensei rápido, né? Falei assim, eu não quero voltar para Marília e viver aquela vida mais ou menos que eu estava vivendo. Aqui eu vou realmente buscar o meu sonho e vou ser um bom atleta, porque se caso eu voltar para o interior, eu quero voltar melhor do que eu vim. Tá. E quando foi que você se deu conta que você poderia ser esse atleta que você se tornou? Quando foi que você entendeu, assim, como pessoa, que você falou, putz, é isso que eu sou, vou correr atrás, eu tenho condições e eu vou para cima, vou... Quando foi, com que... Você lembra essa época, com que idade ou maturidade que você conseguiu perceber isso e aí onde você começou a tratar o esporte de forma diferente? Então, eu fiz o índice para os Jogos Pan-Americanos Juvenil, na época, Uhum. um ano depois, né? E quando eu fui para essa competição nos Estados Unidos e vi os outros atletas competindo, a roupa, o estilo de vida, aqueles, os equipamentos na competição, eu falei assim, realmente é isso que eu quero para mim. Nessa competição, primeira competição internacional, eu voltei com a medalha de bronze no campeonato Jogos Pan-Americanos de Juvenis. E quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei diferente. As pessoas que treinavam comigo, esses negão voltou mala. Aí eu voltei colocando na minha cabeça que realmente eu era bom, acreditando que eu era bom por participar da minha primeira competição e já trazer medalha. Uhum. Eu fui como um nada e voltei um bronze no Pan-Americano Juvenil. Aí, nessa competição, eu coloquei na minha cabeça que sim, eu quero ser atleta. E aí, em 2000, logo um ano depois, eu já estava buscando o índice para os Jogos Olímpicos de Sydney.
Poxa, que bacana. É legal você estar explicando tudo isso porque você tinha já um drive dentro de você e você só precisava do estímulo. Quando você chegou nessas competições, nesses lugares que você foi, a hora que você viu tudo aquilo, você falou, pô, peraí, eu tenho condições de fazer parte disso e ter tudo isso. Então você foi e começou a correr atrás. Por que é legal que você fala isso? Eu quero que você. Aí agora, por isso que eu falei que isso aqui era um bate-papo, onde o que eu queria trazer para a situação é: se o Brasil fosse um país onde houvesse programas sérios de detecção de talento, acreditando que pessoas como Jadel Gregório, Malren, como outros atletas, não só do atletismo, mas de outras modalidades esportivas, se o esporte fosse tratado de uma outra forma, não da forma que eu falei no início, que é mais brincadeira do que o esporte ser tratado de uma forma séria, você acha que a gente teria aí mais Jadels, mais outros recordistas? Você acha que o Brasil apareceria no topo da lista, aí, pelo menos no top 5 dos campeões olímpicos? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Se o projeto futuro, que onde eu fui treinar, tivesse um programa um pouquinho mais levado a sério, só um pouquinho mais levado a sério, e a estrutura do Ibirapuera mais voltada para o atleta que quer realmente fazer o esporte e tirar um pouco a política, automaticamente o estado de São Paulo já ia produzir uma massa Aí a minha pergunta é, por exemplo, existe um projeto futuro, pelo que eu já ouvi em outras lives tuas, já histórias que a gente já conversou, eu sei que tinha bastante coisa falha, mas não é isso que eu quero falar agora. Sim. O que eu quero que você fale é sobre coisas que poderia ser diferente, que faria com que esse projeto fosse mais efetivo no objetivo final, que é produzir atleta. Ou seja, você tem um projeto que tem um objetivo final e, de repente, o objetivo final desse projeto é ter muito mais atletas em nível olímpico ou mundial, enfim. A gente não pode dar a receita do bolo que a gente vai vender amanhã. Não. Eu falo, não. Muito tranquilo em relação a isso. Por que eu estou trazendo esse assunto à tona? Porque, cara, eu às vezes com meus botões aqui, eu tento discutir com as pessoas e eu comecei a entender que tem duas coisas que eu vejo que são falhas no Brasil. Duas coisas assim que eu acho que são muito importantes. Primeiro, que falta vontade das pessoas para poder fazer a coisa diferente. Falta vontade. E a segunda é conhecimento. Quando não se tem conhecimento, automaticamente você não tem vontade de fazer aquilo. Por quê? Exato. Você desconhece aquilo. Então, qual é a chance de você fazer alguma coisa que você desconhece? Muito pouca. Não tem como fazer algo que você não conhece. E aí o povo brasileiro, como um povo orgulhoso, um povo que, não, isso aí eu já sei, não vou aprender com esses caras não, esses caras são mala, deixa passar muita oportunidade de adquirir conhecimento. Às vezes até o próprio orgulho acaba sendo a barreira de que as pessoas possam adquirir mais conhecimento em todas as áreas e que possa trazer esses conhecimentos para vários setores, não precisa ser só dentro da área esportiva. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai falava assim, né? Meu pai falava assim, você tem que andar com gente igual ou melhor que você. Entendendo esse ditado do meu pai, eu falo assim, pô, se eu tenho que andar com gente igual ou melhor que eu tenho que olhar o que é bom, que é igual ou melhor que eu tenho. Foi o que aconteceu contigo quando você saiu do Brasil e foi lá para os Estados Unidos para a sua primeira competição juvenil. Você conhecia uma coisa, chegou lá, você conheceu outra coisa, você falou, pô, peraí, eu posso ter isso aqui, eu posso participar disso aqui. E você começou a trabalhar dentro da tua cabeça como que você ia chegar e você ia trabalhar para poder adquirir aquelas coisas que você já almejava. Só que você precisava do estímulo. E aí que é a minha pergunta. Como estimular as pessoas para fazer esporte no Brasil para que apareçam esses campeões, igual você apareceu? Bom, hoje no Brasil, a gente... Eu estou falando assim, depois que eu saí do atletismo, hoje eu olhando de fora,
A melhor forma de incentivar é colocando dinheiro. Ok. Alguns atletas são incentivados por dinheiro. Outros são incentivados, por exemplo, no meu caso, com estrutura, que eu sempre briguei por Ok. estrutura. Então, por exemplo, hoje a Certo. gente vê alguns atletas recebendo bastante dinheiro, mas não tem a estrutura no Brasil. Ok. Aí o que eles fazem? Eles não reclamam, porque não tem a estrutura, mas tem o dinheiro. E aí, como não tem cobrança, aí fica tudo calmo. Então, por exemplo, se nós tivéssemos acesso a toda a estrutura que foi montada para os Jogos Olímpicos de 2016, que foi Ok. ontem praticamente, se a gente tivesse essa Uhum. estrutura montada e todos esses espaços ocupados com trabalhos de comunidade, com trabalhos voluntários, com clínicas de treinamento, intercâmbio com professores de diversas áreas, com outras diversas áreas. Essa junção de atleta olímpico, de atleta normal e do praticante do esporte, todo mundo no mesmo local. Professores acadêmicos da área da educação física, professores de atletas profissionais, se colocassem todo mundo nesse mesmo espaço, tirando ideias e colocando ideias, sem dúvida nenhuma, o esporte no Brasil viraria potência. Só que colocaram-se colocaram-se esses estabelecimentos, montaram-se essas estruturas para o gringo vir competir no Brasil em 2016. Porque na maioria, Pois é. se você olhar, eu, César Cielo, Thiago Pereira da Beleza. natação, Uhum. entre outros, todos treinavam fora do país para vir competir a Olimpíada em 2016 aqui. Ou seja, foi montado tudo isso para os gringos, não foi montado para a gente. Então, hoje, usando essa estrutura, vamos falando de hoje, falando de amanhã e falando depois de amanhã, se hoje a gente usar essa estrutura que já está montada, com pessoas capacitadas, com pessoas que amam o esporte, já recebendo o dinheiro que eles já recebem com essas bolsas que já estão aí, não tem como não formar uma potência mundial no esporte no Brasil. Não existe possibilidade de não acontecer. Então, Jadel, mas aí vendo você fazer toda essa explanação, você explicando tudo o que poderia ser feito, essa bola foi cantada do legado olímpico antes da Olimpíada acontecer no Brasil. Já se falava o que vai acontecer pós-Olimpíada e não havia nenhum tipo de movimento, ninguém falava. Não, E uma havia, coisa que eu percebo. desculpa, até havia. Eu fui uma das pessoas que não quis ir para Copenhague porque eu já estava fazendo esse movimento contra. Nós precisávamos Uhum, disso antes. O Brasil precisava de estrutura em 2000, quando já existiam sim. os atletas, os grandes atletas da velocidade, quando já existiam a Malren, quando já existia o Eronides Nunes, quando já tinha aí os atletas de uma época antes que a minha, já em Uhum. ponta. Joaquim, Barbosa, devia ter essa estrutura em 2000. Se tivesse essa Não, não, então, estrutura, mas. Bom, teria essa transição. Isso que eu estou querendo dizer para você, uhum. que aí sim teria essa transição dos feras, dos medalhistas que o Brasil produziu, para esses atletas que estavam chegando. Eu, que era um molecão que estava chegando com bastante vontade, a Malren, que já estava indo já para a Olimpíada também. Aí teria essa transição, porque teria o local para treinamento. Não, eu entendo, mas o que eu quis dizer é sobre, por exemplo, se falava muito do pós-Olimpíada, né, do legado que a Olimpíada poderia deixar. E hoje aconteceu justamente o que todo mundo tinha medo, que aquilo ficasse um espaço lá abandonado, o famoso elefante branco, e hoje ninguém sabe o que fazer. Ou seja, isso mostra que a gente, como
como país, como gestores, a gente é muito ruim. A gente não faz o dever de casa direito. Hoje, o pós-Olimpíada ele tinha que estar 4, 5, 6 anos antes, já sabendo o que ia acontecer. Como eu morei em Barcelona, eu tive a oportunidade de conhecer a Vila Olímpica lá em Barcelona. Cara, antes dos caras construir, já sabia para onde que ia aqueles apartamentos, o que ia acontecer. A região onde foi feita a Olimpíada, o pessoal já sabia. As estruturas que foram construídas para as Olimpíadas de 92, o pessoal já sabia o que ia utilizar. Ou seja, voltando àquela reflexão que eu falei, de andar com alguém igual ou melhor que você. Se você tem os modelos em outros lugares, que você não precisa criar nada, você não vai inventar a roda, você não vai fazer nada. Simplesmente você precisa ir lá e falar, meu, o que você fez para isso funcionar aqui? Traz para cá e tenta fazer funcionar. A gente, lógico, você não precisa fazer tudo igual os caras fazem, mas a ideia já está lá. Você não precisa ser o cara que vai lá, nossa, eu tenho que quebrar a cabeça, como é que eu vou fazer isso? Não, cara, as coisas já estão prontas. As ideias estão prontas. Você só precisa ter, sei lá, um pouco de discernimento e buscar o conhecimento. Não, cara, é buscar o conhecimento na fonte. Mas no Brasil. Mas aí precisa baixar o ego. No Brasil tem 2 pontos que fica muito difícil de seguir para frente. Primeiro é o ego. Primeiro é o ego. E segundo é a cultura esportiva que a gente tem. A gente não tem cultura nenhuma de esporte. A gente vê futebol. A gente vai chegar nesse assunto aí. A gente vai chegar nesse assunto dessa cultura esportiva. Então. Por quê? Eu tô falando isso porque, cara, eu morei em Cuba de 94 até 98. Cara, eu treinei em campo de beisebol que a gente tinha 20 caras lá no campo, tinha 8 bolas e era bola enrolada no esparadrapo. Porém, a vontade dos caras dentro de campo, de treinar, tinha 2 tacos de beisebol para 20 caras. Era a mesma do que o cara que queria ir para a Olimpíada, você entendeu? O cara não estava preocupado se ele tinha o melhor taco do mundo, se ele tinha a melhor bola do mundo. O cara simplesmente ele estava ali para fazer o melhor dele. A vontade dele, o desejo dele era o que importava para aquele momento. Então, a qualidade do treino, a vontade dos caras, meu, aquilo fazia você falar, meu, como é que pode? Então, é onde eu começo a questionar um pouco essa questão da estrutura, porque eu sei que a estrutura ela é fundamental para um determinado nível, ela é super, super importante, mas quando a gente está falando de iniciação, de detecção, de começo, cara, o Brasil tem muito mais que Cuba, cara, tem muito mais que um monte de países. E a pergunta é, se a gente tem isso mais que um monte de lugar, como é que a gente não consegue fazer, às vezes, com a mesma excelência que esses lugares fazem? Tem outra coisa que eu quero colocar para você também. Desculpa até te interromper. Por exemplo, tem outra coisa que pega muito. Por exemplo, em 2007, quando eu voltei da Inglaterra para fazer um campo de treinamento no Brasil. Campo de treinamento não, eu vim de férias, mas aí eu estava me mexendo. Eu encontrei um treinador, não vou falar o nome. Não, fica tranquilo. Não vou falar nome, nem vou falar a prova do atleta dele. O treinador chegou em mim e falou assim, dá parabéns pro atleta aí, que ele acabou de ser campeão, ele acabou de ser medalhista no campeonato brasileiro. Na minha cabeça, veio assim, caramba, né? Eu já sou 8 vezes campeão do Troféu Brasil, por que eu tenho que dar parabéns para um atleta que foi medalhista no Troféu Brasil? Ele foi medalhista. Eu estendi a mão e falei assim, pô, que legal, parabéns. Agora vamos... Tinha que ser o contrário, né, cara? Tinha que ser o contrário. O cara tinha que ir e te cumprimentar, não você ir cumprimentar o cara. Mas aonde que a gente vai chegar? Aonde que a gente vai chegar? É que assim, muitos atletas, eles se contentam em ter medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro no Campeonato Brasileiro. Ele não quer mais que isso. Isso é uma coisa que empata muito o nosso esporte. Então você chega ali, você é terceiro... Mas isso que você está falando, Jadel, aí é um pouco de... Aí você entra um pouco na cultura do povo mesmo. A gente, infelizmente, acho que não sei se é por questão de colonização, que a gente sempre foi explorado como povo, a gente nunca foi um país de buscar liderança, de buscar ser o melhor.
E então, o nível de ambição do povo brasileiro, falando num geral, ele é muito baixo. E quando você leva isso para o nível do esporte, é o que você está acabando de falar aí. O cara se contenta com o salário que ele ganha para ganhar um troféu Brasil, que ele acha que é um bom salário, só que ele não pensa que ele poderia ganhar muito mais que aquilo e ter muito mais que aquilo. Eu vou exemplificar isso melhor, mas termina aí teu raciocínio. Então, mas o problema não está só aí, não está só no atleta, está no treinador também, porque o treinador já colocou o atleta num pedestal de brilhante. De ídolo. De ídolo. Não, calma aí. Você foi bronze no Campeonato Brasileiro, agora você tem que ser ouro. De ouro, você tem que agora ir para fora, competir um sul-americano, um pan-americano, buscar medalha. Não, então fica aquele comodismo entre treinador e entre atleta, e aí não vai para frente. Então, quando a gente fala, hoje os atletas sim ganham bem, mas o comodismo deixa com que o treinador fique à vontade, que o atleta fique à vontade e não busque outros voos maiores. Então, por exemplo, a gente vê o atleta americano aqui, ele acabou de vir num campeonato mundial com uma medalha, ele já está treinando igual um louco. No outro dia, no campeonato mundial mesmo, ele já está treinando igual um louco porque ele tem uma outra competição. O jamaicano é a mesma coisa. O panamenho é a mesma coisa. Então, assim, já tem um outro foco para buscar. Aquela medalha que você conseguiu já não é o must. Você quer outras. E outras. Porque a maioria das pessoas que fazem atletismo são pessoas que vieram de uma classe baixa de renda. Isso, o esporte no geral, acho que no Brasil isso fica um pouco mais escancarado, porque como a gente não tem nenhum sistema esportivo, acho que para muita gente no Brasil o esporte acaba sendo uma saída, uma fuga, né? Eu vou fazer esporte porque de repente aqui com isso aqui eu posso conseguir alguma coisa. Nos Estados Unidos todo mundo sabe que é diferente porque os caras têm um sistema que privilegia o esporte e dá condição para que as pessoas possam praticar o esporte. Poderíamos ficar falando horas e horas aqui do sistema americano, como que ele funciona, como que ele acontece. Mas vamos falar do sistema, vamos voltar no sistema de Cuba, por exemplo, que você falou aí, que tinha uma bola só para treinar. Cara, então, lá em Cuba, o que os caras fazem, cara? É um trabalho inteligente, mas existe uma coisa que você falou que é muito importante, que é o quê? A cultura do esporte. Sim. O cubano, ele aprecia o esporte, mas o apreciar esporte não é simplesmente só o cara que sai correr na rua, é o cara que realmente entende. Então, o cidadão comum de Cuba, ele sabe quem são os boxeadores campeão olímpico, ele sabe quem são os judocas campeão olímpico, ele sabe quem são os caras do atletismo campeões olímpicos, eles sabem os caras da esgrima, ou seja, as pessoas conhecem o esporte no geral. Então tem o time de basquete, o país para assistir o basquete. Eles não param só para assistir o beisebol, que é, por exemplo, o esporte número 1 de Cuba. A seleção de Cuba tá jogando de vôlei, o país para assistir a seleção de vôlei de Cuba. Qualquer atleta cubano que esteja em uma final olímpica, uma final pan-americana, o povo para, porque aquilo é um motivo de orgulho para a nação cubana. Aqueles caras estão representando uma nação, eles não estão representando eles mesmos, eles estão representando a nação cubana. E às vezes no Brasil eu não vejo isso, cara. Eu não sinto que as pessoas que estão nessas competições realmente estão representando o Brasil. Às vezes até elas estão, mas as pessoas que ficam aqui, que são as pessoas comuns, elas não têm nem conhecimento que esses caras estão lá lutando para levar o Brasil para um patamar melhor, para levar o Brasil para um outro status em nível esportivo. Pô, eu assim, além de amigo, sempre fui fã. Pô, quando você ia disputar uma final, ou quando você estava em alguma competição, falava, ou o cara vai saltar lá, vão assistir o cara. Falava ali para 2, 3 amigos para ver se... Mas você não vê que é uma coisa espontânea das pessoas, tipo, tá tendo um campeonato mundial de atletismo, a Golden League. Vou assistir Golden League. Não existe isso nas pessoas. As pessoas não sabem o que é uma Golden League. E também a informação, ela vem...
E a informação também, quando vem, a informação vem muito distorcida. Por exemplo, a maioria dos repórteres que cobriam as Diamond Leagues, as Golden Leagues, não sabiam o que era aquilo, não sabia o quanto que você tinha que saltar, ou correr, ou lançar para participar de uma prova dessa. E eles entravam de gaiato na situação e falavam: o brasileiro só ficou em segundo, o brasileiro só ficou em terceiro. Eu ouvi tanto isso. Então, assim, já não temos uma cultura, as pessoas já não têm conhecimento muito do esporte. Então, não tinha esse... Que legal, é um brasileiro que está lá representando a gente fora do país. Então, vinha sempre distorcida, ficou em segundo, ficou em terceiro, não é bom. Então, quando a gente teve a oportunidade de cobrir e trazer as matérias de formas positivas para o Brasil conhecer e ter uma apreciação melhor para o esporte de diversas áreas, os repórteres não eram capacitados e colocavam o brasileiro amarelou, aquela brasileira não saltou bem, ficou em quarto. Isso fez com que as pessoas também largassem de mão. Cara, eu não sei, aí eu vou falar um negócio pra você que é assim, né? Eu falo que o esporte, ele é um ecossistema, né? Então, quando a gente fala de estrutura, a gente tem que pensar no todo. A gente não pode pensar, por exemplo, estrutura de esporte. Não é só o esportista, é igual o que você acabou de falar agora. Então você tem o médico que está por trás, o fisioterapeuta, o educador físico. Você tem o jornalista que tem que saber o que ele está falando, porque é o cara que vai levar a informação. Ou seja, se você tem todas essas pessoas capacitadas para poder fazer com que isso chegue nos lugares que tem que chegar, talvez a história fosse diferente. Mas eu acho que isso também é consequência dessa depreciação que a gente tem do esporte. Como o esporte ele é uma coisa mal vista, eu falo que mal visto no sentido de o esporte se vende mal. Aqui no Brasil, eu cansei de ouvir pessoas que falam: fazer esporte, isso aí não leva a lugar nenhum. Cara, eu tive exemplo dentro da minha própria casa. Meu pai, enquanto eu não apareci com o contrato de beisebol dentro da minha casa, meu pai não botava uma fé que eu poderia chegar a algum lugar jogando beisebol. Você tá entendendo? Mas por que disso? Por quê? O histórico do país, o histórico das pessoas é o quê? É um histórico de que esporte não leva a lugar nenhum, esporte não traz benefício nenhum. E as pessoas se deixam levar por isso, e elas não vão atrás de informação, de conhecer, de saber o que realmente acontece no mundo dos esportes para poder, de repente, vamos apostar nisso, vamos investir naquilo. Eu tenho batido numa tecla, né? Eu, assim, morei muito tempo nos Estados Unidos, você está morando aí agora. Eu falo que eu não acredito no sistema público de esporte, eu acredito no sistema privado, que é o sistema que eu vivi muito de perto, que é o sistema americano. E eu faço uma pergunta para todo mundo, eu falo, no Brasil, onde estão os CEOs do esporte? Que nos Estados Unidos tem a dar com pau. E aqui no Brasil não tem CEO, não tem CEO. Quem que é o empresário do esporte aqui no Brasil? Tem um monte aí cheio de ego aí, que não sabe nem falar o português básico, mas o ego. E aí esses que não têm o português, que não têm o inglês, e que estão tendo a oportunidade de fazer a roda girar, eles não fazem. E também não deixa quem sabe fazer girar a roda. Aí você falou um negócio. Eu vou conduzir isso aqui para uma outra situação. Tá bom? Que tem a ver com essa questão de gestão, né? Eu lembro que em 2000, mais ou menos 2002, 2003, já fazia tempo que eu estava fora do Brasil. Aí eu junto com meu irmão, a gente montou uma agência de esportes e a ideia era fazer com que essa agência fizesse a mesma coisa que se faz nos Estados Unidos. E eu lembro que a gente chegou até você, a gente teve a ideia de fazer uma proposta de trabalho, de que, pegar um atleta e transformar a imagem desse atleta em algo comercial, porque a gente sabe que o atleta ele tem um período de carreira que vai durar até um tempo, porém a imagem do atleta dura para a vida toda. E se você faz um bom trabalho com aquilo, esse cara pode continuar produzindo, mesmo depois que ele para a carreira esportiva. E eu queria saber
naquela época, eu e meu irmão, a gente já tinha ideia o que poderia se fazer com o atleta, porque a gente já vinha com aquela ideia americana, a gente já vinha com aquela coisa, meu, se a gente fizer isso aqui, a gente vai conseguir pegar os atletas, puta, vai conseguir dar um treinamento melhor, vai conseguir preparar esses caras, não só para a questão atlética, mas sim para os negócios do esporte. E eu lembro que na época você teve também uma certa dificuldade de entender como que isso funcionava. E eu queria saber aqui eu queria que você falasse sobre isso, como isso chegou até você e hoje como você enxerga isso, já que hoje você vive aí dentro dos Estados Unidos. Então, vocês chegaram numa época muito interessante para mim, só que eu era um atleta que eu viajava muito. Então, a gente teria que fazer os contratos de os contratos de agência, agente, Publicitário, com contrato isso. publicitário, contrato de Teria, agente. Uhum. teria que ir em cartório, teria fazer procurações. Isso ia tomar tempo. E eu sempre fui muito arisco. Sou arisco até hoje. Uhum. Isso você não precisa Né? falar, não. A Sempre fui gente muito sabe. arisco. Então foi não foi por causa de ser arisco. Foi pelo fato de que eu tinha muita competição, eu não tinha como quebrar esse ritmo de competição para ir até um cartório, eu não tinha como quebrar esse ritmo de competição da Europa para vir para o Brasil e sentar com vocês para ter realmente uma explicação mais explanativa do negócio. Então eu acho que naquela época foi assim, eu dei um tiro para não errar e deixei passar a Uhum. oportunidade. Porque Certo. se a gente tivesse falado numa época que eu estivesse de férias, onde eu estava em Marília, a oportunidade teria Uhum. acontecido. E hoje eu vejo, eu acertei no lado de continuar treinando, de continuar competindo, e errei no lado business, ter alguém do lado de trás cuidando, ir buscando, quebrando esse tempo de dor de cabeça. Vocês são especialistas na área, vocês seriam as pessoas que deixaria o terreno mais fácil para eu circular. E na época eu não tive essa visão e não tive esse tempo. Foi mais por Não, eu causa disso entendo. mesmo. Não, eu entendo. E eu falo isso porque acontece muito com atletas que são brasileiros, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente não fala muito de endorsement, que é o patrocínio individual que o atleta tem. A gente não ouve falar muito disso. E a gente nos Estados Unidos, você volta, volta e meia, você ouve os caras falar: Fulano assinou um contrato milionário com marca X, Ciclano assinou um contrato milionário com marca Y. É, e no Brasil você não ouve falar dessas coisas, você não ouve nem falar dessa cifra, você não ouve nem falar que o atleta tem um contrato. Cara, tirando aí raras exceções, que são Neymar, Ronaldo e alguns outros que são do futebol, aí quando você leva isso pro âmbito mais aberto do esporte, você não ouve falar, você não ouve nem falar dessas marcas em cima desses caras, né? Procurando os caras. Às vezes o cara precisa ele lá na marca bater na porta dos caras para ver se o cara dá duas, três coisas para eles, né? Agora, eu queria saber por que isso acontece no Brasil? É por falta de conhecimento dos atletas ou por falta de profissionais que acompanham esses atletas? Ou realmente as pessoas, os dirigentes das marcas, eles querem aproveitar dessa ingenuidade ou falta de conhecimento dos atletas e explorar a imagem do atleta e custo quase que zero para os caras? Ó, eu posso falar pelos dois lados. Eu posso falar pelo lado atleta e posso falar pelo lado hoje de estar vivendo de fora e estar acompanhando algumas coisas. O lado atleta, o treinador no Brasil, ele acha que ele é dono do atleta. Ele acha que ele é Ok. dono, ele acha que ele é o pai, ele acha que ele é. Não, desculpa, ele acha que ele é dono e ele acha que ele tem que controlar a parte financeira do atleta. Só que Já é um erro, né? só quando o atleta sai da pista, ele já não quer saber o que o atleta fez. Ele quer saber só Entendi. da parte venha até mim. Então, isso é um lado ruim para o atleta. Certo. Por exemplo, e do outro lado, Ou hoje seja, eu vendo como treinador hoje, por exemplo, eu ajudo alguns atletas. Tem atletas que têm dificuldades grandíssimas na parte técnica. E uhum, as pessoas ficam com vergonha de me pedir alguma coisa ou de falar comigo alguma coisa,
porque sabem que o treinador vai ficar sabendo. Então ele prefere ficar ali errando do que pedir uma dica. Certo, puta, mas isso é estupidez, tá vendo? Mais uma vez a gente falando da ignorância do Exato, povo exato. Mas e é do dos orgulho do dois, é povo. dos dois. Ela Sim, não sim, é do sim. atleta e do treinador. Então o treinador ele tem que dar. Lógico, o treinador ele tem aquele sentimento, caramba, eu fiz. Mas ele Cara, tem que mas dar a liberdade pro atleta aí e depois voltar igual eu volto. Eu falo do Osmar, que eu fico emocionado de falar do meu treinador, Osmar. Porque ele uhum, uhum. ele não foi só um treinador, ele é mais que um treinador. Então quando eu abro Eu boca para entendo, mas... falar dele, é emoção. Certo. Mas é que é assim, cara, por que que o treinador brasileiro ele tem essa sensação de dono, de como que eu fiz? Porque assim, ele já é remunerado para ser treinador. Então ele deveria deixar essa função da gestão da carreira do atleta na mão de outros profissionais, não na Ah, mas dele. ele quer mais, né? Ele sempre quer mais. Cara, mas você pode buscar mais de outra forma, não dessa. Sei lá, ou seja, pelo que você está me falando, existe um sistema já dentro do atletismo que onde não só dentro do atletismo, deve acontecer em outros esportes, onde Sim. o treinador meio que acaba abraçando tudo e aí onde os atletas não conseguem de repente chegar no nível de business além do que ele está acostumado ou que ele conhece, né? É, é, é uma cultura que já está engessada e a gente precisa ir de pouquinho e mostrando para o atleta e mostrando para o treinador que é possível continuar esse elo de amizade, de respeito, além das cifras. Todo E mundo como é pode que ganhar faz junto. agora? Agora, como é que faz aí para a gente trazer aliás, né? A gente sabe como é que faz, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí para as pessoas o que poderia fazer para mudar um pouco dessa realidade assim no esporte brasileiro. Eu estou falando isso aqui porque eu estou vendo aqui que você sabe que esse negócio aqui tem um tempo, e aí eu queria abrir aqui para o pessoal fazer algumas perguntas para a gente, para ver se a gente consegue responder. Sim, a primeira mudança teria que ser, por exemplo, o órgão que faz as notificações, que colocam as notícias do atleta, do futuro atleta, realmente prestar atenção de que eles estão lá para o atleta, não é para o treinador, não é para o órgão, é para o atleta. Fazer tudo ao bem do atleta. Essa é a primeira coisa. Uhum. Voltar É a dar o porque poder para o atleta, porque é o atleta que mantém o órgão. Mas então, é que o atleta é o protagonista, né, cara? E às vezes eu vejo que os caras que nem pisam na pista, que são os caras de terno, esses caras querem ser mais protagonista que o atleta. E a E maioria isso é uma desses coisa caras muito. chega na pista e não sabe nem o nome do atleta. E é ele que, Não, eu sei. e é ele que é o chefe do negócio, é ele que tomo conta. Como é que pode? Exatamente. Então, cara, a preocupação é como driblar isso, como mudar. Eu, na verdade, quando falei, chamei você para esse bate-papo aqui, eu não queria, na verdade, ficar polemizando, porque assim, os problemas a gente já sabe, né? Então Sim, agora a ideia é o quê? Tem que tentar trazer solução. E na verdade, não é só tentar trazer solução, é deixar pessoas que realmente conhecem do esporte fazer fazer esse parte. trabalho, porque fazer parte, porque eu vejo muito os atletas que acabam sendo manipulados pelo sistema, os caras acabam indo para uma direção, às vezes ao invés deles defenderem uma causa, eles acabam indo mais pela, puta, eu vou ficar quietinho, vou fazer o trabalho aqui, vou garantir o meu, e às vezes não acaba ajudando aí o desenvolvimento da modalidade esportiva ou do esporte no geral, e às vezes aparecem uns doidos igual eu, você, que... Mas, Adriano, o problema não é o atleta defender o que é dele. O problema é quando o atleta está defendendo o que é dele, aí ele vai contra algumas coisas que você coloca, que ele viveu, que ele sabe que está errado, aí ele vai contra porque ele quer defender o dele e quer fazer uma moral para a pessoa que está lá dentro. Aí a Aí não é roda não, impossível, cara, não tem como aí fazer não isso. tem, aí a roda não gira, a roda para, e aí cria aquela briga de ego, aquela briga de. E não sai. O atletismo está parado desde quando? Eu falo pelo Realmente. atletismo, né? Agora, você está no Não, beisebol, sim. você sabe as deficiências do beisebol. Sim, sei toda, sei como é que é. Eu falo, cara, a falta de conhecimento e a falta de vontade são os problemas maiores que o Brasil enfrenta. E realmente, quem sabe,
As pessoas que sabem não estão nos lugares onde elas deveriam estar para poder fazer o esporte de uma forma diferente ou darem uma chance. Porque é aquela coisa, cara, eu falo, a gente tem os Estados Unidos como exemplo, a gente tem Cuba como exemplo, é ir buscar em cada um desses lugares o melhor e tentar fazer o melhor, não é difícil fazer isso. Quanto dinheiro foi gasto aí entre 2007 e 2016, foi Pan-Americano, Copa do Mundo e Olimpíada, foi gasto dinheiro, só que aquela coisa, foi gasto, e aí? E qual o resultado disso? Se isso tivesse tido um pouco mais de planejamento, talvez hoje, cara, o esporte estaria num outro patamar, não estaria do jeito que está. O Brasil, quando a gente fala de esporte, o esporte, eu acredito que o esporte tem uma ferramenta de inclusão e uma ferramenta de elevação imensurável. Então, quando a gente fala de esporte, a gente acertando o esporte, a gente acerta o país todo. Não, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Cara, deixa eu te falar uma coisa, porque assim, ó, você sabe que o Instagram tem esse negócio aqui que é 1 hora, mas tem a opção, tipo, de cair e a gente voltar. Eu não sei, vou pedir pro pessoal aí falar se o pessoal quer que a gente fala mais 1 horinha, né? Porque se o pessoal topar, aí a gente. Ah, você sabe que agora é a hora das perguntas, agora é a hora do debate, agora que eu quero ver o bicho pegar. Sim. E Sim, aqui a o gente tempo tá pode. acabando. Deixa eu de interromper um pouquinho. A gente pode estender mais 30 minutos, porque Beleza. daqui 1 hora e 10 eu tenho 2 personal Não, trainer. então Dá para vamos estender. deixar quieto. Meia horinha a gente faz. Não, responde todo mundo, a gente Não, responde todo não. mundo. A gente faz isso aí numa próxima. Vamos deixar a galera fazer umas perguntas aqui pra gente, e a gente João, marca uma próxima e continua aí o tá bom, bate-papo. tá bom. Pessoal, o que vocês têm de pergunta para fazer pra gente aí? Mas você tem que descer a tela aí, que eu tô vendo um monte de gente que entrou aí, já deixando um abraço para todos os amigos, todas as pessoas que seguem a gente. Valeu, pessoal. Tô vendo que vocês estão acompanhando mesmo. Um abraço para todos. Com certeza, tem que agradecer nessa galera que sempre tá apoiando a gente, né, cara? Uhum. Mas Você e aí, vai, pessoal, cadê as perguntas? você Cadê vai as ter que perguntas? puxar. Não, você vai ter que mexer na tela aí. Tem algumas perguntas aí para cima. Deixa eu ver aqui. Ó, já vi aqui que tem gente falando da política pública. O Matheus fala aqui o problema da política pública, a ignorância do sistema. Ó, isso aqui é uma coisa. Aqui, é possível nos tempos atuais ser ouro sem anabolizante? Essa é para você, Jadel. Olha, eu competi 9 anos no alto nível. Fiquei 9 anos saltando acima de 17 metros por mais de 35 vezes, mais de 35 competições ao longo do ano. Eu sou a prova viva de que é possível chegar lá, de que é possível ter resultado competindo limpo. Lógico, eu não me preparei especificamente para um campeonato mundial ou para uma Olimpíada. Eu me preparei para competir. Eu fazia de 35 a 40 competições no ano. Se eu treinasse só para 2 ou 3 competições no ano, com certeza meu rendimento ia ser maior. Mas é possível sim. Respondida essa pergunta, tem um colega aqui que pergunta: as ligas universitárias escolares no Brasil, tem algum parlamentar que abraçaria esse projeto, essa ideia? Mas já não é para Ou mim seja, essa pergunta. Não, ou seja, do Brasil, essa que conhece mais político que eu, cara. Então. Não, porque assim, a ideia, todo mundo fala, todo mundo discute do esporte na escola. Só que ninguém fala como implantar o esporte na escola. Até hoje eu já ouvi milhares de pessoas, todo mundo fala, não, o caminho é na escola. Só que eu não vejo ninguém falar como e quando fazer isso. Então, só que a gente sabe que a gente tem um sistema burocrático, que aí entra a MEC, entra a Secretaria de Educação, Ministério da Educação. O esporte ele não é visto como uma ferramenta educacional, no entanto que até muito pouco tempo atrás existia um ministério separado para cuidar do esporte, coisa que eu acho absurdo. O esporte ele é uma ferramenta educacional, ele deveria fazer parte da educação.
E aquela coisa, eu vou falar aqui com muita certeza. Eu sei como faria, você também sabe como daria para fazer, para implantar isso. Só que aquela coisa, precisa saber se a gente tem jeito e espaço para poder desenvolver projeto como esse. Nunca ninguém veio perguntar para mim como que poderia fazer. Nunca talvez ninguém perguntou para você como que faria isso. Talvez as pessoas fiquem esperando alguém bater na porta delas ou aparecer um político algum dia que fala, não, tem que fazer desse jeito. Sabe o que estão E aí você esperando, fica Adriano? muito. Adriano, Oi. eles estão esperando um professor de educação física pegar o atleta e levar o atleta até o SESI, igual aconteceu comigo. Ah, esse foi. São poucos treinadores que vão até a escola, conversar com os professores da escola, que vão observar aqueles treinadores raiz mesmo, o olheiro, pega a motoquinha dele, com a pastinha dele e vai lá até a escola. Não tem. Tem esse monte de treinador que fica sentado esperando o atleta cair do céu. Aí chega lá um moleque com 18 anos, já está na fase semi-adulta, dá o resultado por 2 anos e perde o atleta. Ele não vai lá na escola pegar o atleta. Então é fácil, tem que fazer na escola. Tem que fazer na escola como? Tem que ir lá ver o moleque na escola? Tem que pegar o moleque da escola da educação física? Tem que montar a estrutura na escola? Então esse é muito amplo isso. Mas o primeiro passo é o cara sair da comunidade dele e ir buscar o atleta lá na escola. Esse é o primeiro passo. É que é assim, né, cara? Por exemplo, vendo lá nos Estados Unidos, que a gente tem lá os pais, moleque, às vezes com 4, 5 anos, o pai já tá enfiando o moleque num campo de beisebol ou numa pista de atletismo, o pai já tá colocando dinheiro naquele moleque porque o cara conhece o sistema e ele sabe onde aquilo vai levar o filho dele. Aqui no Brasil, às vezes, você precisa matar a fome do cara primeiro, antes Exato. de antes de levar o cara para a pista. Então eu tô falando isso porque eu acabei de ver uma pergunta aqui que fala sobre a questão da como que o atleta brasileiro pode fazer para mudar, para sair de uma condição precária. Na verdade, primeiro o cara precisa ter vontade, né, cara? Porque eu acho que tem muita superação nisso, né? Muita. Você vai falar por você, eu falo por mim, pô, joguei um esporte que no Brasil ninguém pratica. E eu consegui alcançar o meu objetivo. E na época, não tinha as informações que se tem hoje. E eu fui atrás, cara, fui usando as ferramentas que eu tinha na época. Hoje é muito mais fácil pra galera que tá vindo aí ser jogador. Então, eu acho que se tiver a vontade, consegue, cara, consegue fazer. Eu sou exemplo e você é exemplo disso. Eu vou falar por mim agora. Eu, até os meus 19 anos, eu fui para o atletismo porque era a única oportunidade que eu tinha de melhorar a minha vida. Não foi porque eu era bom no atletismo, eu era bom no handball, eu era bom na natação, eu era bom numa série de esporte. Eu fui para o atletismo porque era o único que estava me dando realmente uma condição melhor. Aí quando eu resolvi ir só ficar no atletismo, foi com os meus 19 anos, quando eu fui pro Pan-Americano. E aí, Jadel, deixa eu perguntar. A gente continua aqui, que falta 2 minutos. Vai, A gente dá essa estendida aí de a meia gente hora pra estende, galera? a gente estende, sim. Tá ficando bom aí. Tem a galera que vai. Tem umas perguntas boas aparecendo aí agora. Não, beleza. Então, se cair aí, pessoal, vocês não vão embora não. Voltem que a gente vai voltar com a live aí para pelo menos responder as perguntas de vocês e contar um pouquinho aí das nossas histórias, né? Eu falo que o brasileiro, ele reclama demais. Ele reclama demais. Eu falo que reclama porque o que eu vi lá em Cuba, cara, os caras treinavam situação precaríssima e não via uma reclamação. Muito pelo contrário, o sorriso na cara dos caras o tempo todo e a vontade dos caras de, meu, eu vou chegar no campeonato nacional, eu vou representar a seleção do meu país. E aquela coisa, cara, era o que tinha. E você fala, meu, como é que esses caras chegam depois numa Olimpíada, num campeonato mundial e compete de igual para igual? Só que você sabe que as condições dele não foram de igual para igual de treinamento. E aí, da onde vem isso? Eu fiquei um tempo em Cuba, fiquei 2 semanas em Cuba. E eu vi lá que tinha um refeitório para o atleta olímpico, que a alimentação era diferente, para o atleta de mundial, a alimentação já era um pouquinho mais diferente, e o atleta de pan-americano. Então tinha 3 estágios. Então o atleta, você vê que o atleta estava se dedicando 100% para o alimento. Depois, para poder viajar, sair do país e vender algumas caixas de tabaco
Então, assim, a superação de vivência está na frente. Aí depois você vê que o cara é bom naquilo, porque realmente descobriu e investiu naquilo. Eu falo por mim que foi assim comigo. Eu investi em mim depois de voltar do Pan-Americano. Mas antes disso, eu só estava aproveitando as oportunidades. Que louco é esse Entendi. negócio. Ó, falta 5 segundos, vai cair aqui. Eu vou salvar o negócio.